Em nome de Jesus. Pode colocar a mão na sua cabeça e dizer: em nome de Jesus, eu declaro cada um dos meus pensamentos cativos ao Espírito Santo. Cumpra em mim o que o Senhor quer. E na minha mente, somente aquilo que vem de Deus, eu vou pensar neste momento e depois deste momento. Em nome de Jesus. Aleluia. Pode colocar, Daniel. Amém. Aleluia. Escute essa canção e vai falando com Deus. E vai entregando tudo nas mãos dEle. Vai entregando toda a angústia, preocupação. Nós queremos nos esvaziar, Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da religiosidade. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo Jesus, eu quero me esvaziar de mim. Sim, Deus, eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da prisão de tudo que me afasta de ti, Jesus. Aonde eu irei, Senhor? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro.
Aleluia. Sim, ó Pai, nós nos esvaziamos daquilo, Pai, que não provém do Senhor nas nossas vidas, daquilo, ó Deus, que um dia nos feriu, Pai, daquilo que um dia, Senhor, nos trouxe uma visão distorcida de quem Tu és, de quem nós somos. Deus, nós nos esvaziamos, Pai, de todas as ofensas que nos fizeram. Nós decidimos perdoar. Se tem alguém que você precisa agora colocar diante de Deus e dizer: Senhor, aquela pessoa, ela me ofendeu, ela me humilhou, alguma circunstância, pode ser algo simples, mas se existe uma barreira no nosso coração, isso nos afasta do Senhor. E muitas vezes são pessoas próximas a nós, pessoas da nossa família, e você pode dizer: Senhor, eu entrego essa situação a Ti, mesmo sem vontade de perdoar, mesmo sentindo que essa pessoa não foi correta comigo, eu a perdoo, porque o perdão é uma decisão, amém? Então você pode dizer: Senhor, eu perdoo essa pessoa, e eu a abençoo, Senhor, não porque ela merece, ou porque eu mereço algo, mas porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos ensinou assim, e o Senhor nos perdoa, e por isso o Senhor, sendo perfeito, nos perdoa, nós também, para sermos limpos, curados, nós também perdoamos. Eu perdoo essa pessoa, e eu o abençoo, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Vamos lá, Mourão? Pessoal, pode trazer aqui, por favor, nosso apoio. Seja bem-vindo, Moura. Nós somos gratos ao Senhor pela sua vida, viu? Que o Senhor te use com muita liberdade, viu? Som. A paz de Jesus. Agora ficou alto, né? Aleluia. É tremendo estarmos nesse lugar e dar continuidade ao Livres para Voar. E eu quero compartilhar com vocês uma proposta bíblica, eu acho que para a maioria já conhecida, que é a cura dos traumas e a construção de vínculos saudáveis. A cura dos traumas e construção de vínculos saudáveis. Eu quero fazer uma oração com vocês e agradecendo a Deus também por todo aquele período de caminhada com a Janaína, quando ela ministrou para nós com muita unção, com muita graça. E falando conosco sobre o nosso mapa criacional, ou o caminho da criação do Senhor, a modelagem, a configuração que o Senhor fez sobre nós, nos dando o que nós chamamos de Imago Dei, o Imago Dei, ou a imagem de Deus. Algo maravilhoso. Ela trabalhou um pouquinho isso, falou um pouquinho sobre a queda que o homem vivenciou, e desconfigurando assim a sua imagem e semelhança de Deus, transtornando a sua identidade, e a partir do pecado, todas essas situações que nós chamamos de carências, de debilidades psicoemocionais, e também de falências físicas, dependência emocional e limites surgiram a partir da queda. Ela trabalhou conosco também um caminho sobre o conceito de homossexualidade,
como lidar com a homossexualidade, como vencer essa situação. Falou conosco também sobre abusos sexuais, abusos que geraram violência e opressão na nossa vida. Falou também sobre restauração da sexualidade, enfim, vários conceitos, vários detalhes a respeito da cura emocional, da libertação, da liberdade em Cristo foram trabalhados. Mas nós sabemos que também, no final, ela gostaria muito de ter orado conosco um pouco mais, ministrar um pouco mais nessas áreas. Então, como eu falei, nesse momento eu quero orar com vocês e depois por vocês, mas a equipe do Livres para Voar, eu também com eles, com os intercessores, os coordenadores, achamos importante nós fazermos uma oração específica nesse momento, dando alguns passos importantes para a gente continuar. Se for possível, eu falo se for possível, porque de repente para alguns não é possível. Eu queria pedir todos que pudessem se ajoelhar ao Senhor agora. Nós vamos nos vestir de humildade. Essa roupagem nos é dada pelo Espírito Santo. Se não for possível, você pode ficar sentado, não é obrigado a ajoelhar, não, porque algumas pessoas têm problema no joelho, tem outra situação que te impede. Se não for possível, ajoelhe-se diante do Senhor no seu coração. Senhor, eu me uno aos irmãos nesse momento e me ajoelho com eles na Tua presença. Junto também com toda a equipe do Livres para Voar, nós nos colocamos diante do Senhor agora em nome de Jesus Cristo. Para lembrar toda a ministração, toda a unção que foi liberada sobre a nossa identidade, procurando trazer cura das carências, das dependências psicoemocionais, Senhor, ó Deus, do estabelecimento de limites impostos pelo pecado, pelo diabo, pelas obras da carne, situações que geraram perversão da nossa sexualidade. Senhor, ó Deus, uma unção foi ministrada para ficarmos livres do abuso. Foi ministrada também uma proposta de restauração de uma sexualidade que agrada o teu coração, que responde à ideologia de Gênesis, da criação. Então vem sobre nós agora nesse momento. Ajoelhados aqui nós nos humilhamos e queremos aqui rasgar o nosso coração e pedir sensibilidade diante do Espírito Santo e também fazer confissões que porventura não foram feitos naquela sexta-feira e no sábado aqui junto com a Janaína. Em nome de Jesus, irmão e irmã, junto com você, eu quero pedir, se você tem pecados não confessados para Deus, quero pedir para que todos façamos isso agora. É aquela necessidade de ser transparente com o Espírito Santo. Ele é a pessoa mais importante no Livres para Voar, na nossa libertação. Ele está aqui. O Senhor Jesus Cristo está diante de Deus intercedendo por nós, conforme a vontade do Espírito. Eu acredito que é possível nessa hora nomear os pecados, chamá-los pelo nome e dizer ao Senhor: eu pequei com esse pecado. Faça isso agora, dê nome. Reconheça que o pecado produz morte, que ele é um veneno. Reconheça que ele te afastou do Senhor, que ele desconfigurou, desformatou a sua relação com Deus. E peça para o Senhor quebrantamento, sensibilidade. Peça para Ele aí, agora, um profundo arrependimento. E diante do que você está fazendo agora, eu quero motivar você a acreditar que diante da sua confissão, diante da sua decisão, nesse momento, de se arrepender, o Espírito Santo vai validar a sua decisão. Ele vai te capacitar para você discernir aquilo que starta esse pecado,
para discernir aquilo que alimenta as tentações que te levou a pecar. E nesse momento o Espírito Santo que está me ouvindo, te ouvindo, ele está agora derramando poder para você fazer a vontade de Deus, para que a vontade de Deus seja uma escolha na sua vida. Em nome de Jesus, faça isso nesse momento. Feche esse ciclo de confissão, não deixe nada para trás. Aleluia, a confissão gera quebrantamento. O quebrantamento atrai a presença de Deus, porque aquele que se humilha, ele será exaltado. E aquele que se orgulha, que não confessa, que não deixa, ele será resistido pelo Senhor. Senhor, ministra em nós nesse momento, em nome de Jesus. Venha, Senhor, gerando agora força para arrepender, a capacitação para fazer a tua vontade. Em nome de Jesus, nesse caminho de arrependimento do seu pecado, talvez um dos pecados é a ira, é a raiva, é o ódio, é um espírito de vingança porque alguém te feriu, te roubou, te agrediu, marcou você. Quero motivar você em nome de Jesus, debaixo dessa unção, agora, ter coragem de citar o nome dessa pessoa que tirou tanto de você, que te ofendeu, que te injustiçou. Cite o nome dessa pessoa, cite diante de Deus. Essa citação será muito importante para a sua vida. Cite e diga: Senhor, eu entrego essa pessoa para ti. Eu não vou me vingar dessa pessoa. Eu não vou odiá-la mais, eu não vou, ó Deus, desejar a destruição dela. Eu cito o nome dela para dizer ao Senhor que ela está nas suas mãos. Eu não quero mais odiar essa pessoa, ofender essa pessoa. Eu perdoo essa pessoa. Ainda, Senhor, que eu não possa confiar, eu perdoo. Eu entrego para que o Senhor faça uma obra, porque eu não vou me vingar. Em nome de Jesus, a partir desse momento, renuncie à ira, renuncie à vingança, renuncie o ódio, renuncie todos esses pecados que você confessou. Diga: eu não aceito mais, eu não sou mais escravo, eu não aceito mais a tirania das obras da carne, eu não aceito mais a escravidão imposta pelas tentações. Eu renuncio esses pecados e as tentações, em nome de Jesus. Diga: eu repudio esses pecados agora. Eu repudio esses pecados agora em nome de Jesus. Toma o meu coração, Senhor, em nome de Jesus. Eu me entrego a Ti. Eu tomo posse da Sua ministração agora, do efeito da confissão, que é o quebrantamento, o arrependimento e a purificação dos meus pecados. Porque o Senhor diz na Tua palavra: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tira toda injustiça agora, Pai. Quebra agora toda injustiça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você já conseguiu fazer isso, pode ficar assentado, pode ficar de pé. Eu quero que você fique de pé agora, que eu quero fazer outro ato com você. Outro ato. Em nome de Jesus. O Espírito Santo está aqui, Ele trouxe você. Você tinha tantas outras demandas, tantas outras coisas para fazer. Mas o Senhor pôs essa prioridade dentro de você. E porque você priorizou o Senhor está te priorizando. O Espírito Santo está olhando para dentro do seu coração. O Espírito Santo está olhando para esse pedido sério, honesto da sua vida. Toda essa dificuldade em vencer alguns pecados, o Senhor agora está te dando força. Eu quero pedir para você agora que você tenha algum ato aí onde você está, ou marchando, movimentando os seus pés. E eu quero que você pense nesse momento agora,
que o Senhor está colocando o poder de Satanás debaixo dos seus pés. Senhor, eu quero tomar posse da tua armadura aqui, ó Deus. Senhor, ó Deus, esse escudo da fé que apaga os dardos inflamados do diabo, as acusações, o capacete da salvação que protege e blinda a mente. Senhor, a vestimenta da verdade, que é a decisão de fazer a tua vontade. Senhor, ó Deus, eu tomo a espada do Espírito Santo com meus irmãos, e principalmente, ó Deus, as botas do Evangelho da Paz, com as quais eu posso pisar em serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Nós queremos agora, em nome de Jesus, expulsar demônios. Nós vamos repreender Satanás, vamos repreender entidades como Iemanjá, como Pombagira, como Tranca-Rua, Caveira, Zé Pilintra, todos os espíritos de imoralidade, de violência, de avareza, o Exu Caveira, o espírito da apostasia. Em nome de Jesus, tome posse da autoridade. Começa a dizer em nome de Jesus: eu te repreendo, diabo. Eu me levanto pelo Espírito Santo, com a palavra de Deus, coberto pelo sangue de Jesus. E eu determino: fora Satanás, fora da minha vida, fora da minha mente, fora das minhas emoções. Saia da minha casa, saia do meu caminho, saia trabalho, em nome de Jesus. Eu declaro que o Senhor me libertou, o Senhor me perdoou, os meus pecados foram pagos na cruz. O sangue da cruz pagou pelos meus pecados, em nome de Jesus. Quero que você continue a orar. Fala: por isso eu desligo agora os pecados que amarravam a minha vida. Eu desligo na terra e desligo nos céus. Está desligado todo nó, toda amarração, em nome de Jesus. Fala agora: eu ligo a minha libertação, eu ligo a minha fé, eu ligo a minha cura na terra e nos céus, em nome de Jesus. Pelo poder do Espírito, eu sou abençoado, em nome de Jesus. Continue firme, fala: eu desligo agora todo laço de alma que porventura aconteceu por causa de algum pecado de imoralidade sexual. Eu agora, eu repudio o laço de alma com o pecado de imoralidade e com o pecador que eu pequei. Senhor, recolha o sangue derramado nesse ato sexual. Recolha esse sangue. Senhor, me lava no teu sangue. Senhor, ó Deus, cura agora a minha alma, porque esse laço de alma está rompido. Eu me desligo de toda pessoa que me acusava, me prendia, me amarrava por causa de sentimentos que não deveriam ter acontecido. Está cancelado esse laço de alma, está quebrado todo demônio de imoralidade que segurava esse laço. Sai agora, em nome de Jesus. Nome de Jesus. Perdoe essa pessoa. Perdoe-se a si mesmo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, continue na presença do Espírito. Pense agora nesse momento, se você tirou alguma coisa de alguém que ainda está na sua mão, e que seja possível restituir e se retratar com essa pessoa. Se você pegou algo que não deveria e você precisa devolver, isso está nas suas mãos. Pode ser que você fez isso e não é possível devolver, mas você que pode devolver. Pense em restituir o que você pegou. Olhe para dentro do seu coração agora. Depois você pode procurar um dos pastores, se é o seu caso. Fala: olha, eu peguei, está comigo, e eu não sei como devolver. Mas tome uma decisão. Lembre-se de Zaqueu. Zaqueu resolveu devolver a metade dos seus bens.
e devolver 4 vezes mais aqueles que ele tinha roubado. E o Senhor disse que ele foi salvo naquele momento. Algumas coisas precisam ser devolvidas. Pense sobre isso e tome uma decisão de procurar ajuda. Em nome de Jesus, coloque a mão agora no seu coração. Põe uma no seu coração e uma na sua cabeça. E repita comigo essa oração. Senhor, eu decido vigiar como nunca contra as tentações do diabo, contra meus desejos pecaminosos. Eu decido, Senhor, fugir do pecado, tirar o meu pé do caminho do pecado, tirar os meus olhos quando estou seduzido por qualquer pecado. Em nome de Jesus, Senhor, eu tomo posse da decisão e do poder de controlar os meus desejos, de dizer não aos desejos pecaminosos. Eu decido combater as tentações, os tentadores, e combater tudo aquilo que me desperta para o pecado. Em nome de Jesus. Aleluia. Pode tirar a mão da cabeça. Ponha uma mão no coração agora também. Faça isso. Eu quero animar você a tomar uma decisão de ser transparente. Você que é casado com seu cônjuge, você que não é, você precisa tomar essa decisão com seus pais, com seus líderes e pastores. Uma decisão de prestar contas, uma decisão de confessar tentações, para que elas não virem pecado. Queria motivar você a fazer uma oração aí, onde você está agora. Faça uma decisão. Se você quiser ter uma luta séria contra o pecado, isso vai custar uma decisão, muitas vezes de confessar a tentação, de ser transparente. Faça essa oração onde você estiver. Continua com a mão no coração, em nome de Jesus. Senhor, ouça essa decisão e tira todo medo e toda mentira do diabo que tenta prender qualquer um de nós em uma falsa ideia de uma reputação que não deve ser mantida por causa de tentações. A tua palavra diz que aquele que humilha e deixa a iniquidade alcançará a misericórdia. E nós declaramos aqui, ó Deus, rompido toda amarração de demônios, toda mentira e todo engano que alimenta o orgulho e a falsa reputação que nos mantém no pecado. Em nome de Jesus. Amém. Tá ligado? Perguntar de novo. Tá ligado? Então faz assim, ó. Tá ligado em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Pode se assentar. Pode se assentar, por favor. O Espírito Santo vai continuar trabalhando com você, muito além dessa hora. Ele provavelmente pode falar coisas que eu não citei, que eu nem imaginei. Continue na presença de Deus. O Espírito Santo provavelmente vai despertar você para coisas muito importantes. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos lá então. O que é um trauma? O que é trauma? É claro, o conceito, dependendo da área, pode ser mais amplo, mais profundo, mas vou trazer um conceito aqui de um dicionário nosso. Trauma é o seguinte: trauma é uma ferida. Trauma é uma experiência emocional intensamente desagradável. Trauma é uma experiência emocional latejante, pulsante, ininterrupta, que me faz mal. Dificilmente ela sai da minha cabeça. E ela causa sensações, às vezes dores na boca do estômago, náuseas, até mesmo tontura. Pode disparar o coração, pode fazer você sentir fraqueza, tremores. Os traumas afetam imediatamente a nossa realidade física,
biológica e motora. O trauma nos atrapalha o tempo todo. Ele pode causar distúrbios psíquicos, alterações de humor, estresse, raiva repentina, o famoso estupim curto. Pode fazer de mim e de você um barril de pólvora, com estupim muito curto. Coisas não resolvidas dentro de nós são um verdadeiro caminho para uma explosão comportamental. Qualquer hora, bum! E aí tem aquela famosa expressão, saí de mim. Eu não me reconheci. Não parecia que era eu. Eu não sou assim. Quantos já tiveram alguma experiência próxima disso? Então, o trauma deixa uma marca duradoura na mente do indivíduo. Fica lá. É chamado de trauma psicológico. O trauma também pode ser uma contusão ou lesão que resulta de uma ação violenta, causada por um agente externo, geralmente pelo choque de algo contra o corpo de alguém. Quando acontece, então, esse impacto no corpo, fere, machuca, quebra, às vezes arranca, corta pedaços, é chamado de traumatismo. Então, nós podemos ter traumas emocionais por causa de traumas físicos. Traumas físicos. O trauma pode ser um desemprego repentino. Acabou, mandado embora, acabou o salário. Pode ser por conta de uma traição, a quebra de vínculos sentimentais. O trauma pode acontecer pelo abandono de alguém. Traumas profundos acontecem por causa da morte de alguém que amamos. Muitas pessoas têm a sua vida transtornada diante da morte de alguém. Vou falar para vocês o nome de um filme, um pouco mais antigo. Esse filme se chama O Lado Bom da Vida. O Lado Bom da Vida, tá? É um filme que vai trabalhar luto, é um filme que vai trabalhar também uma esquizofrenia, um transtorno mental por causa de uma separação. Um filme muito impressionante. O autor foi muito feliz. Se você ficar atento a alguns detalhes, você pode se achar ali por algum motivo. Tá bom? Nesse filme também você vai ver o que uma família desestruturada, eu vou colocar entre aspas, uma família de loucos, pode produzir nos seus filhos. Um pai transtornado, uma mãe desregrada, essa relação de pai e mãe pode gerar nos seus filhos. Então, as questões do luto, os traumas são tão profundos, dependendo do nível de vínculo, de relação, dependência, afeto com a pessoa que morreu, os cálculos são que a cada 5 anos de convívio com essa pessoa, antes dela morrer, vai produzir 1 ano de luto. Por regra, a perda de pessoas muito importantes, a pessoa fica num luto de 3 a 5 anos. 3 a 5 anos. Os efeitos daquela perda, eles vão levando a pessoa a várias fases. Várias fases. Em outro momento a gente fala com vocês as fases do luto aqui. Mas tem pessoas que podem levar mais tempo. Tem pessoas que não conseguem nunca mais recuperar capacidades, níveis de expressão por causa da perda de alguém muito amado. Principalmente se a pessoa
se sente culpada por aquela morte. Aí tudo isso se potencializa. Miséria. Tinha recursos, de repente tudo foi tirado. Outra coisa que pode causar um trauma psicológico, a perda de algum membro do corpo. Perda de um dedo, de um braço, de uma perna. Cegueira de um olho. Todas essas coisas podem transtornar as emoções. Doença que causa limites ou isola a pessoa dos outros. Talvez o Covid é um dos maiores causadores de trauma planetário. Porque a pessoa que é contaminada, ela tem que obrigatoriamente se isolar dos outros. E esse isolamento é um dos piores problemas dessa doença maligna. Então, o trauma pode ser tudo isso. Agora, o trauma pode gerar profundas limitações. Ele pode gerar um estado de choque, que a pessoa não consegue sair, né? Por exemplo, refugiados de guerras, crianças que são refugiadas de guerra, que saíram desse território de guerra, zona de guerra, com várias explosões. Muitas enlouquecem. Elas estão em choque direto. Não conseguem ter foco, não conseguem fazer nada. Sempre está escutando o barulho da bomba. Você perdeu os familiares, se viu isso é quase irrecuperável. Só pelo poder de Deus mesmo. E é claro, Deus pode usar homens com profundo amor para isso, né? Então ele pode causar isso. O trauma pode causar fobias, várias fobias, vários medos, tá? Até medo de fazer alguma coisa que você estava acostumado a fazer. Você era capaz de fazer, você tinha um hábito de fazer, acontece o trauma, de repente você recua, fala, não, isso aí eu não dou conta mais. Não dou conta mais. E outra coisa que o trauma vai causar é preocupação constante e ansiedade. A preocupação constante e a ansiedade, por regra, ela é baseada e fundamentada em traumas. Choques que aconteceram com a pessoa, perdas, algum tipo de dano. E a partir dali ela startou uma preocupação, uma insegurança, uma ansiedade. Sempre é importante no mapeamento das patologias emocionais, procurar identificar os traumas. Quando a pessoa traz o problema, nós estamos apenas olhando a ponta do iceberg. Os problemas são mais profundos, não é? Então, agora o trauma também, por menos que pareça, ele pode gerar uma expansão, um crescimento inimaginável. A partir de um trauma, de uma perda, de um dano, algo revolucionário acontece com a pessoa. Cada caso é um caso, mas isso é observável em muitas situações. O trauma pode gerar uma mudança de vida para melhor. O trauma pode tirar a pessoa do bairro, pode tirar a pessoa da cidade, pode tirar a pessoa de uma nação. E isso pode permitir que ela viva. Em alguns casos, ela pode fugir. Se é uma busca de fuga, isso vai ser terrível para ela. Mas, de repente, o limite é tão grande que ela vai precisar se deslocar. Cada caso é um caso. Então, o trauma pode causar amargura, ódio, o tempo todo com ódio. Vingança. Às vezes não é uma vingança de tirar a vida do outro, mas uma vingança de ódio, de indiferença, sepulta a pessoa no coração, vê a pessoa, mas não vê, se afasta, não gosta de citar o nome, pode gerar até mesmo loucura.
loucura. Mas o trauma pode atrair bênçãos inimagináveis, principalmente se ele é levado para o altar da graça. Se ele é orado, se ele é jejuado. Se nós chamamos o Senhor para curar os nossos traumas, nós podemos experimentar coisas fantásticas. E eu quero declarar nessa tarde, o Senhor tem remédio para todos os traumas. Não tem fobia, não tem trauma, não tem dano que o Senhor não possa tocar e nos curar. Mas então, o trauma pode demolir realidades que já existiam, ele pode desconstruir um caminho de vida, mas por ele também novas construções, novas maneiras de viver, novos vínculos saudáveis podem surgir. Então, se você tem um trauma, pense muito bem o que você vai fazer com ele. Porque ele pode acabar com você, mas ele pode te ajudar a recomeçar uma nova vida. E o segredo é o Senhor. O segredo é a presença de Deus. O segredo é o território da fé. O segredo é o convívio com os que creem. Com os que creem, com os que buscam a Deus. Se eu estou nesse território, eu tenho uma chance de, apesar do trauma, apesar do dano, apesar da perda, poder viver experiências inimagináveis. No ano de 2007, eu estava casado até julho de 2007. Em setembro, meu casamento tinha acabado. Casei com uma pessoa na igreja, abençoado, orientado. Eu posso dizer que eu fui muito feliz no meu primeiro casamento, muito feliz. Não estou falando que não tinha diferenças, dificuldades, mas posso dizer que foi muito feliz. Então eu vou contar para vocês um trauma que eu passei, tá bom? Infelizmente, a minha ex-esposa, ela acabou desenvolvendo um sentimento por um rapaz bem mais jovem do que ela, recém-casado, e ela guardou isso e nunca falou isso com ninguém. Isso poderia ter acontecido comigo, poderia ter sido eu que teria sentido atração por uma moça. Poderia ter sido você. Estou te falando isso para a gente não entrar no julgamento da pessoa, porque pode acontecer com qualquer um de nós, e preste atenção, pode estar acontecendo agora com você. Você é casado e você está atraído por uma pessoa casada. E o seu coração está em chamas. E você não sabe o que fazer. Mas como a Janaína nos falou, a principal causa da destruição da vida da pessoa é o silêncio. Você está com um problema sério e você não abre. Você não fala, você não pede ajuda. Você faz o seu problema invisível a pessoas que te amam, que você ama também, e você não quer abrir, você não quer falar. Porque é grave, você tem medo das consequências. Quando você é casado, que se fala algo, tem medo de não haver perdão, tudo isso. Infelizmente, esse sentimento cresceu, ficou algo gigantesco. E quando ela abriu, ela já abriu decidindo se separar, acabar com o casamento comigo. Isso foi muito terrível, foi algo, grave demais. Então, o que aconteceu? Eu quero que você saiba, eu perdoei ela. Eu sou cristão, eu tenho Jesus no meu coração. E eu sei que isso pode acontecer com qualquer um. Então eu perdoei. Orientado pelo irmão Ari, a dona Helena, Humberto, a Robin, meus pastores, corri para eles, falei das minhas dores, das minhas dificuldades, mas falei, eu perdoo. Vamos tratar, vamos
buscar cura, vamos fazer o que for necessário. Perdoei também a pessoa com quem ela estava apaixonada. Não houve intimidade física, mas uma paixão avassaladora. Perdoei. Do outro lado, a esposa do rapaz perdoou ele também. Perdoou ele também, queria recomeçar. Inicialmente, todo mundo ouvindo os pastores, mas nós tínhamos que submeter a um tratamento sério. Esse tipo de coisa, não sei se você sabe, você precisa se afastar da relação que não é da vontade de Deus, você precisa cortar. Tem alguns casos que você precisa até tratar fora. Tudo isso estava preparado. Tinha possibilidade de tratar em São José do Rio Preto. Eu fui convidado pelo Sérgio Diana, o filho do irmão Ari, moços que eu casei, nós fomos chamados para ir para os Estados Unidos, ficar um tempo lá. Eu estava disposto a vender tudo para me bancar lá, para tratar. Então não houve nada que ficou sem fazer. Tudo que era possível fazer, todas as possibilidades, todo o tempo, toda a atenção foi dada. Está perdoada, vamos recomeçar. Infelizmente, estamos sujeitos a isso. Entendi que o problema, a partir do despertamento que não contou, aquilo cresceu, continua uma certa aproximação e você fica próximo, só vai piorar. Tem coisas que você tem que cortar na raiz. Mas, infelizmente, a pessoa não quis. E quando a pessoa não quer, você tem que deixar ela ir. Não é por força, nem por violência. É pelo Espírito Santo. Se você deixar o Espírito Santo agir em você, você vai ser curado e liberto. Mas você tem que deixar. Você tem que querer. A melhor igreja do mundo, os melhores pastores do mundo, que eu acho que é essa aqui, você pode não achar, mas eu acho. Nada vai curar você se você não quiser. Se você não deixar. Se você não submeter. Tem que submeter. Tem que obedecer. Por quê? Sua cabeça não funciona direito. Suas emoções ficam aos frangalhos. O seu discernimento fica totalmente corrompido. Ódio, vingança podem entrar nas suas emoções. Você pode começar a pensar em fazer bobagem, loucura. Se você não se submeter a um acompanhamento, se você não for honesto, você não falar, hoje eu quero matar a pessoa. Ou se você não falar, hoje eu estou pensando em tirar a minha vida. Se você não for honesto o tempo todo, você não vai ser sarado. O que nos cura é uma decisão de nos deixar sarar com transparência. Com transparência. Seja honesto. Quer matar? Fala, quer matar. Quer tirar a vida? Quer tirar a vida hoje. Abra o seu coração. Juntamente com isso, só falando para vocês, também debaixo da cobertura dos meus pastores, eu procurei uma psicóloga cristã. Uma pessoa mais velha do que eu, super preparada, muito convertida. Então, eu fui acompanhada primeiro pelos meus pastores e tinha o suporte dessa psicóloga cristã, também recomendada, orientada pelos meus pastores. Mas, eu fiz algo que eu não contei para os meus pastores, eles já sabem. Eu fiz um jejum de 50 dias nesse período, onde 25 dias eu fiquei sem comer nada, e 25 dias eu tomava uma refeição por dia. Aí eu tive anorexia, tive bulimia. Teve um período que eu fiquei na casa do irmão Ari, ele estava viajando, eu comia na casa do Adolfo e da Efigênia. Todos os dias eles oravam por mim, andavam comigo. O Adolfo me acompanhou muitas vezes na rua, porque por causa disso eu desenvolvi crise de labirintite. Então estava em pé assim, começava a cair. Estava dormindo na cama, eu caía porque parece que a cama fazia assim. Fiquei muito doente, muito doente. Cheguei à beira da loucura. Também procurei um psiquiatra cristão, um homem de Deus. Um homem de Deus. Por quê? Eu entendi que as minhas emoções, e por causa desse jejum, eu tinha acabado com a minha resistência física. Eu tinha acabado, né? Não era hora de jejuar desse jeito. Meus pastores estavam jejuando, a igreja estava jejuando. Eu não precisava ter feito o que eu fiz.
Mas eu pensei, eu vou fazer tudo que eu preciso fazer. Se eu for perseguido por alguém, esse alguém não pode ser a minha consciência me dizendo, você não fez isso, não fez isso, não fez isso. Eu só não queria ter a mim mesmo como inimigo. Qualquer outra acusação, tudo certo, é normal. Mas eu não poderia ter dúvida de que eu deixei de fazer algo. Então eu fui até as últimas consequências. Eu sei que eu errei nesse jejum. Eu não devia ter feito ele desse jeito, né? Aí o que aconteceu? Tratei com essa psicóloga durante um ano. Ela queria me dar alta. Eu falei, eu não quero alta. A hora que eu achar que eu estou bom, eu paro. Continuei pagando ela, se eu não estou enganado, uns 3 a 4 meses. Aí depois senti que eu estava bem com o meu psiquiatra. E depois de um ano, ele começou o processo de desmame. Foi tirando os comprimidos aos pouquinhos. Quando eu vim, não tinha mais nada. Nunca precisei de medicação nenhuma. Entendeu? Então, o que aconteceu? Eu fiquei 9 anos sozinho, não me envolvi com nenhuma mulher, não me envolvi com nenhuma situação de imoralidade. E eu não sabia se eu ia casar ou não, não sabia. Porque tinha momentos que eu achei, não preciso casar, estou tranquilo. Porque durante um período o trauma tira toda a sua libido, tira todo o seu desejo. Parece que você está com um anestésico direto debaixo da língua. Mas o tempo foi passando, as necessidades humanas da minha heterossexualidade foram surgindo. Tinha uma época que eu falava, ai meu Deus, eu preciso casar, senão eu vou acabar pecando. Vou cair, né? Então, mas aí eu orava, passava um período, eu ficava bom, fiquei na dúvida. Mas eu comecei a me abrir para aquela possibilidade. Em janeiro de 2016, eu fui no IEM Brasília, encontrei aquela moça ali, ó. Fica de pé, meu amor. Fica de pé. Savana Karine Fonseca de Souza Moura. Valentíssima, corajosa demais. Ela era de Belém. Fui lá, busquei a bênção. Marília me ajudou a fazer a investigação, porque ela não deixava relacionar com ninguém que não passasse pelo crivo dela. Era minha mãe nas avaliações. Num processo de 1 ano de relacionamento, com muita cobertura dos pastores lá e aqui. E eu sou muito mais feliz do que eu era, irmãos. Muito mais feliz. Eu não posso dizer a alegria que eu tenho vivido com a Savana Karine. Junto com as minhas filhas e hoje com meu neto. A minha família foi restaurada. A minha prole e o propósito que Deus tem para ela estão preservados. Eu sei que o destino espiritual que Deus tem para um homem e para uma mulher não pode ser destruído por um trauma. Se esse homem ou essa mulher se entregar ao caminho de Deus, ele vai ser restaurado. E coisas que ele nunca imaginou vão acontecer com ele. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor? Tudo bem. Eu estou aqui hoje pregando para vocês. Vocês precisam saber que na época entreguei meu ministério, entreguei tudo. Fiz questão de assinar documentos, abrindo mão de tudo, porque eu era vice-presidente da Shalom. Entreguei tudo. Os meus pastores, meus presbíteros não queriam isso. Vamos tratar. E depois de alguns meses, eu melhor, essa igreja me recebeu de volta, me amou, me acolheu. Ainda que eu nunca tenha saído dela, porque eu nunca entendi que era culpa da igreja. Nunca entendi, não é? E depois tudo isso foi me devolvido com muito amor. Se não fosse pelo amor, se não fosse pelo Espírito Santo que age em vocês, eu não poderia estar aqui agora contando essa história. Tá? Muito obrigado pelas orações, pelo amor. Muitos não conhecem essa história, mas muitos de vocês não sabiam, quando oravam por mim, para saber se Deus tinha casamento, vocês estavam orando pela Savana. Aí, ó. Culpa de vocês. Muito bem. Mas eu quero falar aqui agora, em nome de Jesus,
Eu não sei quanto tempo mais eu tenho, deixa eu ver aqui. Está lá o relógio, né, irmão? Valeu. 15h17, tem um tempinho ainda. Quero falar rapidamente com vocês sobre um trauma horrível na vida de duas mulheres. Uma dessas mulheres perdeu o marido, repentinamente. Depois de pouco tempo, ela perdeu os únicos 2 filhos que ela tinha. Não tinha netos. Ela tinha saído do país dela para ir para outro país, porque aconteceu algo horrível no país dela. A fome alcançou o país dela. Para sobreviver, eles tiveram que sair do país. Foi ela, o marido, mais 2 filhos. Depois de estarem instalados onde eles queriam estar, morre o marido. Eu quero que vocês abram comigo para vermos o trauma de Noemi, o trauma de Ruth e a reconstrução de vínculos inimagináveis, que ninguém imaginou que poderia acontecer na vida deles. Tá ok? Alguns vínculos foram rompidos, foram quebrados, mas outros foram reconstruídos. Ruth, no capítulo 1, a partir do versículo 1 em diante, ao meio da revista e atualizada, eu vou ler na minha aqui, o Daniel vai tentar jogando aí até o 22, tá, Daniel? Naqueles dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. De Efrata, de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma, Orfa, e o nome da outra, Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Diga, 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion. Ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Que trauma, que horror, que dor. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Tem o trauma, tem a dor, tem a perda e vem uma notícia boa. Deus visitou Israel de novo, há pão no seu país. Olha só. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma para a casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. Vai casar de novo, vocês são novas, não vem atrás de mim não. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhes disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque iris comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vós sejais maridos? Ela está falando aqui da lei do levirato, né? Se na família tem uma viúva, ela deve esperar que um dos filhos dos pais do seu marido, se estiverem vivos, cheguem na idade adulta para gerar filhos para esse que morreu. Então ela está dizendo: eu não posso ter mais filhos. 12. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: eu tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los ieis até que viessem a ser grandes? Abster-vos ieis de tomardes marido? Vocês iam ficar sem marido, vocês iam dar conta de esperar? Está tentando ajudar as meninas a não cair na imoralidade, né? Falar: vocês vão esperar demais, vocês não vão dar conta. Então, vai embora. Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, ela interpretou que aquele trauma foi uma ação de Deus. Ela está dizendo isso.
Então, de novo, choraram em alta voz. Olha o trauma. Orfa, diga órfã. Então está aqui a primeira. Com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Veja como as pessoas lidam com o trauma de maneira diferente. Elas têm liberdade para escolher. E mesmo com trauma, você tem o direito de escolher. Qual o caminho que você vai seguir? O trauma não rouba o seu poder de escolha. Por mais que o seu discernimento fique avariado, você procurando conselho, você vai entender o que é melhor, você pode escolher. Então, órfã significa gazela. Gazela é um bicho arisco. A gazela é rápida, a gazela é fugaz, a gazela, ela é treinada para correr para a sua vida. A hora que o predador ataca a gazela, ela não lembra que tem pai, que tem mãe, que tem marido, que tem filhote, ela perna para capaca, sebo nas canelas, e o bicho é veloz. Órfã também traz o sentido disso aqui, ó, costas. Órfã, ela lida com trauma, virando as costas. Quando eu viro as costas para a minha história, preste atenção, eu tenho que entender que eu preciso assumir o que está à frente de mim. A Bíblia não conta. Nunca mais se ouve falar na órfã. Eu espero que ela esteja com o Senhor, mas eu não sei. Mas ela virou as costas para uma história. Vamos ver como é que Ruth faz. Preste atenção, porque são maneiras diferentes para lidar com trauma. O que acabou de acontecer aqui? O rompimento de um vínculo. Eu virei as costas, eu quebro vínculos. Não tem mais vínculo. Ninguém está preso mais com ninguém. Tá? Por quê? O que mantém noras vinculadas à sua sogra é um vínculo chamado marido. Marido morreu, acaba os vínculos. Se você quiser. Se você quiser. Acaba o vínculo com a família dele, se você quiser. Mas vamos ver como Ruth fez. Você vai ver que Ruth não é gazela. Tá? Então tá aí. Despediu-se de sua sogra, porém Ruth fortaleceu os vínculos. Porém Ruth apegou-se à sua sogra. Até então parece que o trauma está dominando ela. Falou, eu quero ficar com você. Nós duas perdemos, então vamos ver o que dá. Diz Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Preste atenção. Olha para onde Orfa foi. Ela foi lá para o passado, lá para o povo, e ela encontrou uma religiosidade lá. E essa religiosidade não era a religiosidade que Deus tinha para ela. Então, já estamos descobrindo alguma coisa. Também tu, volta após a tua cunhada. Volta para o seu passado. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Não faça isso, eu já resolvi. Eu estou ligada com você, eu tenho um vínculo com você. Porque onde quer que fores, irei eu. Olha como é que ela lidou com esse trauma da perda. Meu Deus, ela criou um vínculo poderoso. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Puxa vida, esse Deus aqui é Yahvé. Yahvé é o Criador, é o Todo-Poderoso. Aqui não é deuses em minúsculo, aqui é Yahvé, Yahvé. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor. Olha só, parece uma crente das mais comprometidas do mundo. Ela fala como uma crente super convertida. Olha só, ela se jogou nas mãos do Senhor. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Eu quero é a vontade de Deus. Eu quero é a mão de Deus. Faça Deus o que Ele quiser comigo, mas é Ele que vai fazer. Aqui,
se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Resolveu o trauma. Vou seguir com você e vou pular nas mãos do Senhor. Eu quero é Deus. No café, no almoço e no jantar. Não importa o que vão pensar de mim. Tinha um probleminha, era moabita. Os moabitas nasceram do incesto. Os moabitas são filhos de um pai que teve relação sexual com a filha. É filho de incesto. As filhas de Ló embebedaram ele e a mais velha gerou esse filho aqui chamado Moabe. E os moabitas são proibidos de entrarem no tabernáculo do Senhor durante 10 anos. Sabe quantos anos elas ficaram lá em Moabe? 10 anos. 10 anos. Ela cumpriu sem perceber um mandamento. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida, fala resolvida. O trauma precisa ser enfrentado e eu preciso resolver o que eu vou fazer no meu trauma. Você tem que resolver. Você tem que tomar uma decisão. É isso que eu quero. Eu vou ficar na casa de Deus. Eu quero Deus. Eu vou me submeter. Eu vou me tratar. E eu vou prosseguir. E o Senhor faça o que quiser com o resto. Está resolvido? Está resolvido. E a vergonha? Enfrento também. Eu quero estar com o Senhor. E as fobias? Vou enfrentar fobias também. E as tentações? Vou enfrentar também. E os ódios? Eu estou com o Senhor. Estou resolvido. Sem resolução não se vence traumas. Tem que prosseguir. Tem que prosseguir. Então, vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegar ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? O pessoal levantando trauma. Você saiu daqui tão bem, você estava casada, você tinha 2 filhos. Você teve um sonho, né? Parece que você estava indo para os Estados Unidos. Ainda é você, Noemi? Aí vem a vergonha. E ela responde essa vergonha de uma maneira muito dolorosa. Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara. Ela mudou o nome. Aqui ela ainda está assumindo muito mal o trauma. Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. E a culpa é do Senhor. Ditosa, saudável, empoderada, eu parti de Belém. Porém, o Senhor me fez voltar pobre, de maré, maré, maré. Porque, pois, me chamareis Noemi? Visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi à terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita. Tem que lembrar que é Moabita. E chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Preste atenção em alguns detalhes agora. Anota aí. Noemi. Anota aí o que significa Noemi. Minha doçura. Isso significa Noemi. Minha doçura. Minha delícia. Anota aí o que significa Elimeleque. Elimeleque. Elimeleque significa meu Deus é rei. Meu Deus é rei. O meu Deus é rei olhou para a minha delícia, apaixonou e se casou. Que casamento perfeito, não é? Irmãos, os nomes dos personagens bíblicos, isso é um costume judaico, eles eram uma perspectiva profética, preste atenção, do destino final da pessoa. Quando citava um nome, profetizava-se um destino, manifestava-se uma esperança. No Brasil, a maioria de nós crentes hoje escolhemos um nome, não escolhemos? Quem aqui escolheu um nome muito abençoado para os seus filhos, pesquisou isso e deu nome? Quem é casado tem filho aqui, ó. Muita gente, muita gente. Todos os nomes das minhas filhas foram escolhidos assim com muita oração e jejum. E os nomes delas são expectativas proféticas que eu tenho.
Com isso, eu procurei, já no nome, traçar um destino. Porque nós somos crentes, temos esperança em todos os nossos atos, principalmente a partir da concepção da vida. Foi concebido, é consagrado, é do Senhor, e essa é a esperança que eu tenho com Ele. Fala, minha delícia. Fala também assim, meu Deus é rei. Agora que eu vou te falar vai doer, porque eu não entendo. Um cara cujo nome Deus é o meu rei, e minha delícia teve 2 filhos. Eu não gostei do nome, eles não estavam bem. Eu já acho que já estava tendo problema de fome na terra. Porque o primeiro nome, Malom, anota aí Malom, fraco e doente. Nasceu um filho fraco e doente. Ô, fraco e doente. Nome dá trauma. E nome dá esperança. Tem pessoas que precisam mudar de nome, porque não consegue, não dá conta. Imagina você chamar 1, 2, 3 de Oliveira 4. Não, muda esse nome, irmão. Melhor você ter o nome 1, 2, 3, 4 de Oliveira 5 do que 1, 2, 3 de Oliveira 4. João Osta. João Osta. Aí ele não aguentou mais esse nome. João Osta. Aí foi e mudou o nome. Aí ele mudou o nome dele para Geraldo Osta. Ficou bem melhor. Ele não gostava do João Osta. Aí, Geraldo Osta. Era para vocês rirem, mas muitos ainda não entenderam a piada. Se você entender daqui meia hora, pode rir que está valendo. Agora, olha só. Quilion. Fraqueza, tristeza. Fraqueza, tristeza. A única coisa que eu entendo que estava acontecendo, já havia fome, muita dificuldade. Essas crianças nasceram fracas, nasceram num momento de dor, de tristeza, e o negócio estava tão difícil que os meninos nasceram, eles deram o nome da realidade, preste atenção, do trauma deles. Porque isso aqui é nome de trauma. Isso aqui é um trauma, esses nomes são um trauma. O que aconteceu? O que aconteceu com o fraco e doente, com a fraqueza e tristeza? Morreram. Mas morreu também aquele cujo nome é Deus. Muito bem. Eu falei para vocês que órfã significa gazela ou costa. Amizade. Amizade. Vínculos saudáveis começa com amizades saudáveis. Tem gente que precisamos ser amigos delas. Precisamos ser amigos delas e elas precisam ser nossos amigos. As amizades, a aproximação, vai me dizer se aquele vínculo deve ser fortalecido ao ponto de eu caminhar com aquela pessoa, andar com ela ou não. Não dá para manter amizade, não. Mas Ruth se abriu para uma amizade maravilhosa. Não dá para ler toda a história, mas eu quero ler com vocês aqui o final da história. Ruth 4, de 13 a 17. Deixa isso aí, eu quero que você anota aí. Ó. Nossos vínculos podem determinar nosso destino. Anota aí. Nossos vínculos podem determinar nosso destino. Vamos ver se o vínculo da Ruth, com a minha doçura, com a minha delícia, com Noemi, determinou o destino dela? Antes disso, eu quero que você anote aí o que significa Mara, porque ela não queria chamar mais Noemi, ela ficou magoada. Mara significa amarga. Não me chama de doçura mais não. Ninguém me chama de doçura, me chama de amarga. Durante um tempo, ela não aceitou o próprio nome. Ela negou o destino profético, mas Deus restaurou a doçura de Mara, por causa do vínculo dela. Preste atenção. Vínculo com o quê, Silvio? Apesar de interpretar que tudo que aconteceu com ela foi o Senhor, eu não concordo com ela, tá? Eu não concordo com Noemi. Deus não é o autor do mal, você pode anotar aí. A maioria dos intérpretes
dos escritores da Bíblia, por ainda não entenderem a origem de Satanás e a ação de Satanás na terra, tudo o que acontecia de bem e de mal, eles jogavam em cima do Senhor. Aqui Deus permitiu acontecer, é diferente. Deus não impediu, mas Deus não criou esse caos. Deus não criou esse caos, mas Ele não impediu o caos. Isso é um direito que Ele tem. Mas preste atenção, Deus estava lá no caos. Deus estava no caos. Deus está no trauma, se você quiser. Chame o Senhor para o seu caos, chame o Senhor para o seu trauma, porque Ele vai criar vínculos maravilhosos para você. Então anota aí, vínculo com o que, Silvio? Vínculo com Belém. Opa, como assim? Belém significa casa de pão. Belém significa casa de pão. Antes faltou pão na casa do pão, mas se é casa de pão, se você orar por ela, ela vai voltar a dar pão. Se você voltar a amá-la, ela vai dar pão. Se ela nasceu para dar pão, se ela tem um destino, um propósito, Deus vai restaurar o propósito. Mas não podemos desistir das nossas origens, porque se eu não nasci na casa de pão, pode ser que o pão fique velho, bolorento, pode ser que algum tempo falte pão, mas volte para a casa do pão. Não perca o vínculo com as suas origens. Um dia Deus te fez nascer na casa do pão, e tinha pão quando você nasceu, tinha, depois começou a faltar pão, você abandonou, volta para ela. Porque Deus não abandona o destino que Ele dá para aqueles que Ele ama. Deus não abandona o destino que Ele dá para aqueles que Ele ama. Ela voltou ao vínculo. Quando ela volta para Belém, ela volta para o lugar que ela nasceu. O lugar que eu nasci é a casa de pão. Irmãos, o pão começou a voltar para a vida dela. Aconteceram coisas fantásticas. Eu acho que não tem história mais bonita na Bíblia. Assim tomou Boaz a Ruth. Boaz, anota aí, ligeiro, rápido. Quando você lê a história de Boaz, ele viu a Ruth, irmãos, ele ficou doido. Ele ficou doidinho. Ela devia ser muito linda. Ele ficou doido com ela. Ele ficou investigando a vida dela, descobriu que ela era nora da Noemi, descobriu que ele era primo de Noemi, continuou investigando, descobriu que ele era o único que podia ser resgatador dela. Tinha um outro parente, mas ele foi lá e falou: se você não assumir ela, eu vou assumir. Rapidinho, Boaz. Boaz é o cara rápido para entender o que é bênção. Foi lá, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela. Vocês sabem o que é coabitar, né? Não precisa. E o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Pode passar. Ele será restaurador da tua vida. Preste atenção. Aqui, a Ruth teve um filho, mas eles estão falando que é filho dela. É filho da Ruth. Mas o pessoal olhou para ela e falou: não, Deus está te dando esse filho no lugar dos que morreram. Preste atenção. Olha o destino dessa mulher. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua. Ele vai cuidar de você. Pois tua nora que te ama, agora segura essa. Olha como os vínculos podem determinar nosso destino. O deu à luz, e ela te é melhor do que? Do que? Não, fala de novo. Ela é melhor do que? Ela tinha só 2. Essa mulher, ela ajudou a dar uma virada no trauma, de tal maneira, as pessoas olhavam para ela e falavam: é melhor do que 7 filhos. Ela é melhor. Irmãos, que mudança de destino. Quando nós temos amizade com as pessoas que querem o Senhor, que seguem a paz, que querem ser santos, que se entregam à vontade de Deus, o nosso destino é influenciado. Por causa de alguém que nos ama e alguém que eu vou amar. Aí a Noemi, muito esperta, ensinou ela: fica perto dele, a hora que ele estiver lá na lavoura, aparece, põe uma roupa bonita. Aí um dia ele foi dormir na lavoura, o que ela fez? A Noemi ensinou para ela: vai lá e deita nos pés dele. Deita nos pés dele. E a hora que ele estiver deitado, tira o sapato dele. Isso era um ritual judaico. Tirou o sapato, está dizendo: ó, estou disponível. Eu estou livre.
Tirou o sapato do homem, irmão. Aí tirou o sapato dele, ele ficou muito sem jeito, sentiu um frio no pé, pôs o sapato e saiu doido, resolveu tudo. A Noemi falou assim: olha, fica preparada porque rapidinho ele vai liquidar essa fatura. Foi lá, pediu ela em casamento. Essa mulher, os nossos vínculos podem ser a causa da nossa cura, do nosso trauma. Pode passar o próximo versículo. Olha aqui. Ele será restaurador da tua... é o próximo. Eu não sei se eu tinha pedido o próximo, mas pode pôr. 16. Isso. Noemi tomou o menino e o pôs no colo, no regaço, e entrou a cuidar dele. Ficou apaixonada pelo menininho. Vai lá, próximo. As vizinhas lhe deram o nome dizendo: a Noemi nasceu um filho e lhe chamaram Obed. O que é que você anota aí? O que significa Obed? É um dos nomes de Jesus. Obed significa servo. Servo. Olha que profecia. Irmãos, acho que não tem trauma aí mais não, só tem esperança. Agora segura essa, ó. Este é o pai de Jessé. Anota aí o que significa Jessé. Jessé significa tomo posse. Anota aí, tomo posse. O Obed casou, teve um filho e falou: tomo posse. Toma posse de quê? Toma posse da bênção. Toma posse da esperança. Toma posse da vontade de Deus. Jessé toma posse. Tomo posse. Jessé foi pai de quem? Anota o que significa Davi aí. Amado. Amado. Deus achou Davi um homem segundo o seu coração. Amado. Puxa vida, Silvio, como é que os vínculos podem determinar o nosso destino e guarda, inclusive o destino da nossa prole? Escuta o que eu vou te falar agora. Pode ser que você não conseguiu alcançar os seus filhos, mas ore para que Deus coloque um amigo, uma amiga temente ao Senhor perto deles. Alguém que pode criar um vínculo que resgata o caminho de volta à casa do pão. O Senhor não desiste nunca da nossa descendência. Muito bem, amados, esses são detalhes importantes que eu queria deixar com vocês. A cura do trauma e a construção de vínculos saudáveis estão nas decisões de fé respaldadas pela palavra. Estão nas decisões de fé respaldadas pela palavra. Amizades precisam ser regadas à oração. Amizades precisam ser regadas à oração. Eu tenho um amigo, eu preciso orar por ele, para eu ser bênção na vida dele e ele ser bênção na minha vida. Verdadeiros amigos nos ajudam a vencer traumas. Amigos de fé. Gente que ama o Senhor. Gente que consegue te estender a mão, pode ajudar a determinar um destino de bênção na sua vida, pode ajudar você a recuperar um destino de bênção. Ore pelos seus amigos. Tem amizades que são chantagistas, são manipuladoras, são constrangedoras. Às vezes tem amigos que são obsessivos, querem exclusividade do nosso tempo, da nossa presença. Temos que orar por essas pessoas e ajudá-las. Não podemos ser constrangidos, aprisionados, oprimidos por amizades doentias. Deus tem cura para todos nós. Só para você entender, para a gente terminar rápido. Em João 11, ali nós temos a expressão de um vínculo muito saudável. João 11, 5. Ali diz, olha só, que Jesus amava a Marta, a sua irmã Maria e a Lázaro.
É muito difícil você ver falar que Jesus amava mais alguém. Mas esses 3 beatos, amar pessoas não é fácil, mas amar 3 beatos é só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Posso estar enganado, e eu devo estar mesmo, mas eu acho que o Lázaro era mudo. Porque o tanto que Marta falava. E a Maria não respondia, ele deve ter crescido mudo. Mas por que Jesus amava Lázaro, Marta e Maria? Vínculos saudáveis. Esses vínculos de amor a Jesus, olha só, quanto é importante os nossos amigos amar Jesus e Jesus amar nossos amigos. Esses vínculos geraram choro na vida de Jesus, porque quando Lázaro, preste atenção, morreu, Jesus chorou. E aí ele encontrando com Marta e Maria, elas choraram, ele chorou e não aguentou. Eu quero esses amigos pelo menos até eu morrer. Ele ressuscitou Lázaro. Ele ressuscitou, preste atenção, um amigo. Deus pode livrar os nossos amigos da morte. Preste atenção, em Marcos capítulo 2, os primeiros versículos, de 1 até mais ou menos 11, tinha um homem paralítico. Ele tinha 4 amigos. Olha que vínculo saudável. Esses amigos carregaram ele e levaram ele até Jesus. Anota aí, amigo. É aquele que me leva a Jesus quando eu não consigo mais ir sozinho. Vínculo saudável me ajuda na minha crise de fé. Vínculo saudável só tem um lugar para me levar, onde Jesus está. A amizade me leva até Jesus. Essa é a amizade dos que creem, a amizade da fé. Em Gálatas 6,7 me dá uma receita para vínculos saudáveis. Gálatas 6,7 diz: aquilo que o homem semear é o que ele vai colher. O vínculo saudável tem que partir de mim. A saúde na amizade tem que partir de mim. A saúde na oração, a saúde na fé. Eu tenho que ser um amigo de fé. Tudo que flui do meu vínculo é fé. Hebreus 12, de 14 a 16, não vamos ler tudo. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vínculo saudável eu devo ter com quem quer paz e santificação. Ele quer relacionamento com Deus e santificação. Preste atenção nos critérios da palavra. Você vai querer vínculo com quem odeia Deus? Você vai querer vínculo com quem fica te mostrando pornografia, te chamando para as baladas? Você vai querer vínculo, você que é um adorador, com pessoas que vivem cantando música do mundo e fala nada a ver? Vamos cantar aqui Barão Vermelho? Vamos cantar Barão Vermelho? Vamos cantar Renato Russo? A Efigênia e eu, talvez mais alguém aqui, são testemunhos de uma menina que temia a Deus, que adorava a Deus aqui. E ela começou a cantar as músicas do Renato Russo, fechada no quarto e cantar, porque era apaixonada pelas músicas dele. Ela incorporou o Exu Caveira, quase enlouqueceu cantando, de tanto cantar Renato Russo. Ah, se você está falando é muito sério, é sério mesmo. Eu testemunhei, eu vi o trabalho que aquela menina deu. Era uma adoradora, ela era seletiva, ela escolhia. Mas algum amigo que não segue a paz e que não quer ser kadosh, cortado, que não quer se santificar, gosta de fermento, gosta de misturar santo com profano, influenciou ela. Pode fazer o que quiser, mas eu quero te lembrar, 1 Coríntios capítulo 5, anota aí, um pouco de fermento contamina toda a massa. Não precisa ser muito não, poucas doses, um pouquinho só.
Cuidado com o vínculo com irascível, com colérico. Provérbios 22, não precisa pôr. Cuidado com o vínculo com gente que odeia, que é magoado, que vive falando que quer matar, que deseja a morte do fulano, do Beltrano. Efésios 4 fala, irai-vos e não pequeis. Silvio, como é que a gente ira e não peca? Quando você ficar irado, você ora, você repreende, não deixa a ira evoluir, porque ela vai virar ódio e amargura. Mateus 6,12. A única cura para a ira e para o ódio é o perdão. Silvio, como é que eu perdoo? Entrega para Deus. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Como eu falei, de repente eu posso identificar um trauma na minha vida, aliás, de repente eu acho que eu não tenho nenhum trauma na minha vida, então preste atenção no que eu vou te falar. Talvez não esteja tudo bem resolvido, mas eu quero falar agora de preocupação e ansiedade. A preocupação e a ansiedade pode ter sido fruto de um trauma que tirou a sua confiança no Senhor, feriu sua confiança em Deus. Você pode ter tido uma experiência como da Noemi, acabou o pão, tem mais emprego. Eu estou na casa de Deus, mas a prosperidade foi embora, eu vou sair daqui. Eu vou lá para a terra do incesto. Como Deus é misericordioso, Ele pode te ajudar a achar uma Ruth. Mas na terra de incesto, eu acabo encontrando um cemitério. Um cemitério que pode levar parte dos que eu amo. Eu tenho que saber muito bem o que eu vou fazer com o meu trauma. Filipenses no capítulo 4 fala, não andeis ansiosos de coisa alguma. Isso pode ser fruto de um trauma, de uma falta de confiança, um medo, algo muito ruim que feriu você. O que pode nos ajudar a curar esse trauma são as orações. Silvio, o que é oração? É parar tudo para falar com Deus. Oração é invocar o Senhor. Oração é aquele tempo que eu me conecto, eu tenho um vínculo com o Senhor. Pode ser que esse trauma vai ser startado quando vier problema, mas eu tenho um start que enfrenta esse trauma, é oração. É tempo com Deus. Eu vou falar as minhas petições, eu vou falar os meus clamores, eu vou acreditar que o Espírito Santo vai agir, e na pior circunstância, o Senhor vai me dar paz. Eu vou esperar o Senhor, eu não vou por causa desse trauma chutar o pau da barraca. Coloque a mão no seu coração. Talvez um dia você decidiu que o seu nome é Amara, é amarga ou amargo. Talvez as coisas que aconteceram com você foram tão violentas que azedou as suas emoções. Trouxe amargura. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu não poderia aqui encontrar palavras para lidar com a situação de cada um. Mas tem uma coisa que eu tenho certeza, além de sentir muito, eu tenho uma esperança para te dar. Eu não, né? É Jesus que nos dá essa esperança. O nome de Jesus é Emmanuel. É Deus conosco. Ele está aqui agora. Coloque esse trauma, coloque esse vínculo. Pense bem nos seus vínculos, nas suas relações. O que deve ser fortalecido, o que deve ser demolido. O que deve ser demolido. Ore pelas suas amizades. Os nossos traumas, a cura dos nossos traumas estão ligados com as nossas amizades. Que o Senhor te ajude e me ajude a encontrar os 4 amigos, maneira de dizer, que diante da minha dor me levam a Jesus. Mesmo não tendo portas onde Jesus está, eles abrem portas, porque Ele vê a fé abre portas onde não há portas. O trauma só pode ser vencido pela fé com amigos de fé. O Senhor te ama, Ele tem amigos de verdade para você.
Não perfeitos, mas amigos de verdade. Não perfeitos, mas amigos de verdade. Mantenha as amizades da fé. Talvez hoje você não precisa ser carregado por ninguém. Talvez hoje o que está vindo na sua mente é o fulano, é a beltrana, que você precisa visitar e estender a mão e dizer: eu vou te levar, eu vou com você, eu vou orar com você, eu vou ser seu intercessor, eu vou ser aquele amigo que te leva a Jesus. E esse vínculo da fé vai restaurar você. Espírito Santo, eu consagro aqui com essa igreja mais uma vez a nossa decisão. Queremos ser como Ruth, queremos ser como essa mulher cujo nome é amizade. Eu estou resolvida, eu já decidi, o seu Deus será meu Deus, o seu povo será meu povo. Onde fores, irei eu, onde for sepultada, serei eu. Senhor, eu quero declarar a decisão de encontrar cura no trauma, voltando para a casa do pão, voltando para a intimidade. E eu quero me lembrar que o Senhor é o pão da vida, o Senhor é a representação simbólica daquilo que vai nutrir e recuperar os que amam Belém, a tua casa, a casa do pão, a casa de Deus, a casa de Jesus. Derrama cura agora, tira essa dor. Senhor, ó Deus, ajuda a recuperar, ó Deus, vínculos que foram perdidos por causa de pecados nossos, pecado meu, coisas que eu não deveria ter rompido. Eu me afastei, eu fui órfã, eu fui gazela, eu virei as costas. Se estamos aqui, é possível voltar, ainda é possível ir atrás de Noemi, ainda é possível chegar à casa de Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar aqui um tempo, Senhor, ó Deus, de cura pela oração, de cura pelo tempo a sós com Deus, de cura espiritual. Enche o teu filho, a tua filha do Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus. Boaz também representa o Senhor, o resgatador, aquele que é capaz de dar filhos, de dar frutos. E eu quero te pedir que o fruto do relacionamento com o Senhor seja sermos servos. Eu oro que no lugar do trauma venha a servidão, venha o amor. As amizades saudáveis são feitas por amor, é uma decisão de amar. Amar é ser servo. Que também possa nascer, ó Deus, a vida de Jessé, aquele poder de tomar posse da bênção, o poder de tomar posse da bênção. E que também possa nascer Davi, que possa nascer o amado. Eu quero ser como Davi, um homem segundo o seu coração, ainda que cheio de imperfeições. Nós queremos ser, ó Deus, aqueles que resolvem os nossos traumas, te amando, te adorando. Seja Emanuel agora, seja o bálsamo curador. Obrigado por estar conosco aqui, em nome de Jesus. Você tem amigos? Quem tem amigos? Levanta a mão. Que eles te ajudem na hora que você precisar. Mas lembre-se, o mais importante é você ser amigo. Deus abençoe. Eu não sei se teremos aqui uns minutinhos, Juline, Robin ou quem vai entrar aqui.